Olá, meus caros, professor Murilo Gutierrez novamente. Vamos falar hoje num tema muito interessante e importante, que é justamente a fase decisória, né? Nós vimos que ao longo do curso, o, o procedimento de primeiro grau de jurisdição, ele é um iter procedimental, uma série concatenada de atos processuais, tendo em vista um fim. E o fim a ser buscado é justamente o provimento final. Então, esse procedimento ele é desenvolvido em diversas fases, né? Nós temos o, o início, né, por meio da chamada fase postulatória, que começa com a petição inicial, depois passa pela admissibilidade da petição inicial, que é feita pelo magistrado. Feita a admissibilidade, nós teremos a citação do réu e depois a audiência de mediação e conciliação, caso o direito admita autocomposição. Admitindo a autocomposição e ocorrendo, né, essa autocomposição, extinguirá o processo, né? E a extinção se dará por sentença. Então, esse é um ponto crucial. Não havendo acordo, não havendo autocomposição pelas partes, o procedimento prosseguirá. E aí nós teremos o advento da abertura do prazo de resposta, do prazo de defesa por parte do réu, em 15 dias. Defesa como gênero, né? E nós temos diversas modalidades defensivas. E depois passa-se pela fase organizatória, que começa com o saneamento do processo, e antes de ocorrer o saneamento do processo, nós temos ali as chamadas providências preliminares, não é? E que é retratada ali pela réplica, e ofertando a réplica ela sempre caberá com, caso o réu tenha alegado fatos impeditivos, citivos ou modificativos, né, do direito alegado pelo autor, ou ainda tenha alegado preliminares, né? É bastante interessante essa perspectiva. Então não é sempre que vai caber a réplica ou impugnação à contestação. Uh, Ofertando essa réplica, então, o magistrado ele vai averiguar se estão presentes as causas de extinção do processo, com ou sem julgamento do mérito. Então, se houver alguma causa de extinção do processo, ele extinguirá. Extinguirá por sentença. Então, é um outro ponto interessante que nós temos que aventar aqui, né? E, não sendo o caso de extinguir o processo, então, nós prosseguiremos, o juiz averiguará se é o caso de julgamento antecipado da lide, se a fase probatória, que é a fase posterior ali, for desnecessária, né? Então, caso ela seja desnecessária, o magistrado prosseguirá direto para a sentença, julgando antecipadamente a lide, é o chamado julgamento imediato da lide ou antecipado da lide. E temos também, caso isso não ocorra, a possibilidade do magistrado averiguar se é o caso de julgamento parcial do mérito. O julgamento parcial do mérito, ele vai produzir uma sentença parcial. Essa sentença parcial se dará quando? Quando se verificar por parte do autor que ele alegou dois ou mais pedidos e um deles ficou incontroverso. É dever do réu, na contestação, impugnar todos os pontos alegados pelo autor. Caso algum desses pontos verse sobre o mérito da causa e não houve questionamento, não houve controvérsia sobre aquele ponto alegado pelo autor, imagina, ele pediu dano moral, dano material e dano estético. Imagine que o pedido de dano material ficou incontroverso. Isso envolve o mérito da causa. Então, caso isto aconteça, que há mais de um pedido e o réu deixa de questionar um desses pedidos, o juiz dará a chamada sentença parcial. Então, o réu tem o dever de impugnar todos os pontos alegados. Se um desses pontos ficar sem controvérsia, sem questionamento, e versar sobre o mérito da causa, o juiz está autorizado a proferir uma sentença parcial. Então, neste exemplo que eu dei para vocês, se o pedido era de, por exemplo, R$ 5.000, versando sobre danos materiais, o juiz já vai proferir sentença parcial, ou seja, com relação a esses R$ 5.000,
obrigando, né, condenando, né, o réu a pagar este valor. Com relação àqueles pedidos que são, de fato, objeto de controvérsia, nós prosseguiremos no trâmite normal. Vai haverá o saneamento do processo, com especificação de provas, né, com fixação dos pontos controvertidos, fixação do ônus da prova, né, e com relação àquilo que não se controverte, quem cala, consente. Então, haverá o chamado julgamento parcial ou sentença parcial de mérito, ok? Então, traçadas essas hipóteses, reparem a importância da sentença no sistema. Só para recapitular, continuando a recapitulação, então, verificando o juiz, então, que não é o caso de julgamento imediato da lide, não o caso de julgamento parcial, ainda que seja, nós temos os outros pedidos que precisam ser objeto de instrução. Então, ele vai marcar a chamada, ele vai fazer o saneamento do processo, e o saneamento do processo, como o próprio nome diz, ele vai pôr o processo em ordem, né? E é uma fase preparatória, agora no Código de Processo de 2015 ficou mais claro, uma fase preparatória antecedente à fase posterior, que é a chamada a fase probatória, né? Então, nesta chamada fase saneadora, nós fazemos todo o preparativo para o desenvolvimento da fase probatória. Então, meus caros, olha que interessante. Ocorrendo o saneamento, o juiz ele pode escolher se ele fará o saneamento pela via escrita, em que ele manda intimar as partes, por exemplo, para especificar as provas que elas pretendem produzir, né? E vai fazer isso tudo pela via escrita, ou ele pode marcar uma audiência específica, chamada de audiência de saneamento compartilhado. Ou, eu escutei outro dia uma expressão interessante de é, audiência de saneamento cooperativo. Dá no mesmo, né? A ideia é a mesma. A ideia é de quê? De intimar as partes para que elas compareçam numa audiência específica para se fazer o saneamento do processo. O saneamento, então, ele envolve quais atitudes? Recapitulando, ele envolve, então, a fixação de pontos controvertidos, né? Então, imagine ali, esse exemplo que eu dei aí de dano moral, dano estético, né, e dano material. É, a questão do dano material, como o réu foi silente, né, ele não vai fazer parte dos pontos controvertidos, então não vai fazer parte do objeto probatório, né? Então aqueles fatos também que não foram questionados, né, então também não vai precisar desenvolver atividade probatória com relação a isso. Então só aqueles fatos que de fato foram questionados, só aqueles fatos que foram impugnados na, na defesa é que vai ser objeto do desenvolvimento da atividade probatória, né? Então, quando se fala em fixação dos pontos controvertidos, é justamente esta a ideia, né, que está correlata. Fixado, então, os pontos controvertidos, o juiz vai abrir a oportunidade para as partes para que elas especifiquem as provas que elas pretendem produzir. Ou seja, se elas querem prova testemunhal, prova pericial, ou depoimento da parte contrária, que tipo de prova que elas querem produzir no bojo do processo. Ou só as provas documentais, né, e as provas documentais, lembrando a vocês que elas devem ser trazidas pelo autor na petição inicial e o réu na contestação. Então, é bastante interessante essa oportunidade de o juiz marcar uma audiência e ouvir ali as partes ali, tem um dinamismo, propicia o contraditório, um efetivo, propicia as partes que elas possam influenciar na tomada de decisões. E o juiz, ele vai fazer essa especificação ali na hora, na audiência, ele vai fazer também a admissibilidade ali na audiência. E também, além desses três pontos, fixação de pontos controvertidos, especificação de provas, admissibilidade das provas, e também o juiz ele vai fixar o ônus da prova. A quem incumbe provar o quê? Então, este é um ponto muito interessante da chamada da audiência de saneamento compartilhado, porque estas atividades fazem parte do saneamento, que é fixação de pontos controvertidos, especificação de provas, admissibilidade das provas, fixação do ônus da prova e, se o magistrado deferir a produção de provas orais, ele já deve
marcar uma audiência de instrução e julgamento, podendo também já fixar o rol para a apresentação das testemunhas, né? O prazo para a apresentação do rol de testemunhas. Caso isso não seja fixado, o prazo é de 15 dias. Pois bem, olha que interessante, isso é o saneamento. E depois nós vamos para a fase probatória, né? Feita a admissibilidade das provas, né? Então quais provas serão produzidas, então nós vamos para a fase probatória, que geralmente ocorre ali a produção da prova pericial, e na audiência de instrução e julgamento, vamos ouvir então o depoimento das partes, das testemunhas, primeiro as do autor, depois as do réu, e se houver a necessidade, nós vamos ter a oitiva do perito e de assistentes técnicos, né, caso seja necessário o esclarecimento de questões fáticas que não tenham sido elucidadas quando da realização da perícia, ou da apresentação do laudo, né, pode acontecer. Caso seja necessário ouvir o perito, né, em audiência, o perito e os assistentes técnicos serão os primeiros a serem ouvidos, só depois as partes e só depois as testemunhas, ok? Isso tudo eu falei só do procedimento, né? E o procedimento de primeiro grau de jurisdição, isso é o que a gente chama de procedimento comum, ele termina com a sentença. Então, repare que eu já falei, né, nessa minha fala aqui, que nós podemos ter a sentença na admissibilidade, caso o juiz, por exemplo, indefira a petição inicial, ele vai indeferir por sentença, por isso que é crucial você analisar o artigo 485 e 487 do Código de Processo Civil. Essa primeira aula aqui, ela então é uma aula mais introdutória sobre sentença. Vou ter então uma segunda parte e também uma terceira parte, eu vou falar dos efeitos da sentença, tá? E a segunda parte, eu gostaria de analisar esse artigo 485, 487, é importante para você ter essa mentalização, porque o juiz, ele, na admissibilidade, ele averigua isso, se é o caso de indeferimento da petição inicial, por exemplo, que ele vai extinguir o processo sem julgamento do mérito, e lá no saneamento, né, na fase chamada organizatória, então, né, antes de entrar no saneamento, ele vai averiguar se estão presentes alguma causa de extinção do processo, com ou sem julgamento de mérito. Então, por isso que nós temos que analisar detidamente o artigo 485 e 487. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre estas hipóteses, ok? Então, o que eu quero trabalhar com vocês hoje é justamente a perspectiva do que vem a ser, então, a sentença, né, e qual a importância. Então, uma noção introdutória aqui, né, a sentença, ela visa extinguir o procedimento, este procedimento de primeiro grau de jurisdição, e ele pode extinguir o procedimento com ou sem julgamento do mérito. A situação normal, né, a situação típica, né, o que mais se espera é que julgue-se o mérito, né, então, é uma situação usual. E, aliás, se você for ver o Código de Processo Civil, lá está lá no inciso primeiro, né, do 487, né, que fala que o juiz, ele extinguirá o procedimento primeiro grau de jurisdição com o julgamento de mérito, né, quando ele julga, de fato, a demanda que tenha sido apresentada àquele juízo. Então, é a hipótese usual, é a hipótese corriqueira, né, o que mais se espera, né, de uma atividade jurisdicional, é que ela julgue, de fato, os litígios que lhes forem apresentados, né, a ideia até de proibição do non licet, né, do não julgar. Então, se espera do magistrado que ele, de fato, julgue as pretensões que lhes forem apresentadas, né. Então, por isso que nós vamos ver, então, o estudo específico do 485 e 487. E também nós vamos ver o estudo da sentença, a classificação trinária, sentença condenatória, declaratória e constitutiva, e a teoria quinária, que acrescenta, além dessas três que eu acabei de dizer, acrescenta também a sentença mandamental e a executiva lato sensu, né? Essa teoria quinária, ela foi cunhada pelo jurista o Pontes de Miranda, né? Então nós vamos trabalhar essas vertentes aqui com vocês também. E também na próxima aula eu vou trabalhar com vocês o 487, que fala da extinção do processo com julgamento de mérito, que a gente chama também tecnicamente de sentença definitiva, justamente porque há o enfrentamento do mérito da causa, do objeto da demanda, que é deduzido em juízo, e essas hipóteses estão previstas no 487 do Código de Processo Civil, de 2015, e nós temos também a chamada sentença
terminativa. Sentença terminativa é aquela em que o juiz extingue o procedimento sem o julgamento do mérito. Ou seja, ele extingue o procedimento por uma questão formal, por exemplo, uma legitimidade de parte, falta de interesse de agir, né, indeferimento da petição inicial, como nós já averiguamos. E a todo momento, então, ele vai fazer essa análise, né, e se o processo está em condições para desenvolvimento da válido e regular do processo, ou se ele deve extinguir o procedimento, né? Então, meus caros, essas distinções também são importantes, porque se nós estivermos diante de uma sentença de mérito, ela tem aptidão para formar a coisa julgada. Ou seja, tem aptidão para se tornar uma decisão definitiva, quando se julga o mérito e havendo o desenvolvimento de toda atividade processual, toda atividade procedimental, que é o que a gente chama de cognição exauriente. Aqui no canal eu tenho uma aula sobre cognição. Seria importante você, que às vezes não está se lembrando, dar uma olhada sobre esse tema. É importante, a questão da cognição. Se nós estamos falando de cognição exauriente, ou seja, aquela que esgota todo o procedimento. Tudo isso que eu acabei de falar, né? O procedimento começa com a petição inicial e termina com a sentença. Então, se nós perpassarmos por todo o procedimento e a decisão ali advinda julga o mérito, né, da causa, essa decisão ela tem a aptidão para formar a coisa julgada. Agora, por que nós temos que estudar também o 485? Porque se o juiz extingue o processo sem analisar o mérito, uma questão formal, né? Isso autoriza a parte a repropor a ação. Não se forma a coisa julgada. Ele pode repropor a ação desde que ele corrija o defeito apontado pelo magistrado. Então, se o magistrado falar, olha, falta de interesse de agir, você, igual acontece lá na Justiça do Federal, né? Você tem que ir no INSS primeiro, obter a negativa, e só então você pode propor a ação perante a Justiça Federal. Tem até alguns precedentes bastante mal educados, né? Eles falam que a Justiça Federal não é ente de concessão de benefício previdenciário. Então, o interessado tem que primeiro fazer o requerimento administrativo, obtendo a negativa, propõe a ação. Não fazendo isso, ele está carente de ação com relação ao interesse de agir. Então, imagina, o magistrado indeferiu sua petição inicial, extinguiu seu processo sem julgamento do mérito, alegando carência de ação por falta de interesse de agir. Você pode repropor a ação, desde que corrija, então, o defeito apontado na sentença, né, e pague as custas do processo anterior, né, do processo que até então foi extinto, sem julgamento do mérito. Então, esse é um detalhe interessante, porque nós precisamos, então, fazer essa distinção entre sentença de mérito, extinção do processo com julgamento de mérito, e extinção do processo sem julgamento do mérito. Então, olha aí um efeito prático muito interessante, né? Então, nós vamos ver na próxima aula esses pontos. Vamos analisar inciso por inciso do 485, inciso por inciso do 487. E, então, o que vem a ser, então, a sentença, né? Nós temos, então, umas questões interessantes para a gente analisar. Primeiramente, né, se você for pegar uma análise embrionária, né, da doutrina, eles falam que, olha, sentença vem de sentire, né? Que vem o sentimento do magistrado, a percepção, algo muito ligado à filosofia da consciência, né? Bastante criticável acerca disso, né? Então, tem essa percepção bastante interessante, bastante arraigada ainda no sistema, né? Então, que traduziria o quê? É o sentimento do magistrado, né, acerca daquela demanda, né, das alegações formuladas pelo autor e das alegações formuladas pelo réu, a qual deles assiste razão. Dê-me os fatos que dar-te-ei o direito. Então, vem dessa matriz embrionária, né, acerca do direito, né? Então, pressupõe o quê? A formação de uma convicção, né, acerca das alegações que foram colocadas em debate pelas partes e o magistrado ele vai averiguar, né, por isso que vem do sentir, ele vai averiguar quem é que tem razão. Então, e se você for averiguar bem, né, a gênese do chamado processo de conhecimento, o
que é conhecimento? Vem de conhecer, né? Vamos conhecer das alegações formuladas pelo autor e as alegações formuladas pelo réu. Então, cada qual, vamos de fato ver o que cada qual demonstrou por meio da atividade probatória, daí a importância então do direito probatório, da atividade probatória, no desenvolvimento da atividade processual, porque justamente, segundo a doutrina tradicional, eles afirmam que visa se formar o convencimento do magistrado. Daí, então, essa raiz, né, embrionária do sentir, né, por parte do magistrado. Né? Eu explico isso também, caso você queira ir além, no meu manual, né, de direito processual civil, né, deixa eu ver se eu estou com ele aqui, só um minuto, na parte de sentença, né? Então, esse manual aqui nós trabalhamos na parte de sentença, que eu chamo de fase decisória. Eu trabalho todos esses aspectos, ok? Então, caso você queira ir além, nós temos essa obra, então, que trabalha essas ideias. E vários esquemas também para ilustrar, né, quem está lendo, facilitar a percepção do leitor, né, para quem é visual. Bom, então, feita essa análise embrionária, né, então, do que vem a ser a sentença, né, então, recapitulando, né, então, ela é o provimento final. Então, quando a gente vê lá aquela percepção de fato salário, né, processo, o que é processo? Processo é garantia, claro, mas o fato salário, ele traz uma noção de que processo é procedimento desenvolvido em contraditório. Ou seja, procedimento desenvolvido em contraditório, então o que é procedimento? É uma série ordenada de atos processuais que começa com a petição inicial, né? E esses atos processuais são desenvolvidos em contraditório até chegar na sentença. A sentença é o ato final do procedimento, é o provimento final. Então, e a partir da sentença é que o magistrado ele vai apresentar uma solução ao caso que ele foi trazido. Por isso que nós chamamos de processo de conhecimento. O juiz ele vai conhecer das alegações trazidas pelas partes, vai averiguar qual foi o desenvolvimento probatório ali, advindo, quem melhor desenvolveu a atividade probatória, lembrando que quem alega deve provar, essa é a regra do sistema, e então ele vai chegar a um veredito. Por isso que fala em conhecimento, atividade cognitiva do magistrado. Então, a sentença, então, é o provimento final, em que o magistrado ele vai dar uma solução, né? E por fim esse procedimento de primeiro grau, que é desenvolvido perante o juiz togado ou o juiz de primeiro grau de jurisdição. Então, o fim do procedimento se dá pela sentença. Aí que tá. Essa sentença ela pode julgar o mérito, ou seja, julgar o litígio, o pano de fundo que foi trazido pelas partes, o objeto do processo, o objeto litigioso, pode ser julgado ou não, como eu acabei de mencionar. O juiz ele pode distinguir, pode dar uma solução falando, olha, eu não vou julgar esse caso porque você é carecedor do direito de ação. Você não tem interesse de agir, como eu acabei de mencionar para vocês. Né? Ou então ele poderá julgar o mérito, e é sempre a sentença, ela retrata na perspectiva do autor. Então, se a jurisdição é inerte, então quem rompe a inércia é o autor propondo uma ação. E essa ação é instrumentalizada por meio da petição inicial. Então, se a ação é instrumentalizada por meio da petição inicial, o magistrado, na sentença, ele analisará se aquela pretensão, então, ela é procedente, se ela é parcialmente procedente ou se ela é improcedente. Esse é o ponto. Reparem que no linguajar, né, ali na parte dispositiva da sentença, o magistrado fala que, ante o exposto, julgo procedente a ação. Se tudo aquilo que foi pedido pelo autor na petição inicial, proceder, né? Se ele tiver razão naquilo que ele está pedindo. Ou então não, caso apenas alguns fragmentos, algumas partes, ou não tudo que ele está pedindo, ele tem razão, então a ação será julgada parcialmente procedente. E se tudo aquilo que ele está pedindo, ele não tiver razão, o autor não tiver razão, a sentença será de
procedência da ação. Então é sempre nesta perspectiva, na perspectiva da pretensão, da ação. A ação é procedente, a ação é parcialmente procedente ou ela é improcedente. Então, atentem-se para esses detalhes. E nós vamos ver, na terceira parte desta aula, sobre os efeitos da sentença. Então, nós vamos explicar um pouco mais sobre isso e depois nós vamos entrar em precedentes, né, a influência dos precedentes nas decisões judiciais. Então, não se esqueçam desses detalhes, tá bom? Só uma breve distinção, né? Nós estamos falando tanto aqui de sentença, dessa fase decisória. Você tem que se lembrar de que o magistrado, ele profere 3 categorias de atos, atos judiciais, que são próprios dos magistrados. Nós temos os despachos. Despachos são de mero expediente, visam apenas fazer o procedimento caminhar, né, em direção sempre à sentença, provimento final. Nós temos também as chamadas decisões interlocutórias. Decisões interlocutórias são aquelas que resolvem questões incidentais, que são questões secundárias, né? Geralmente, as decisões interlocutórias elas versam sobre provas ou sobre tutelas provisórias, né? Tutela cautelar, tutela antecipada. Podemos ter também sobre admissão ou não de intervenção de terceiros, né? Então, de litisconsórcio, né? Questão ligadas à competência. Então, se você quiser ver um panorama sobre isso, dê uma olhada no artigo 1015 do Código de Processo Civil, quando o estudo do agravo, o legislador tentou ali fixar as principais decisões interlocutórias que são impugnáveis por agravo de instrumento. Tá? Então, ali é um exemplo, né? Já que nós estamos falando de tipologia das decisões judiciais, né, sentença, decisões interlocutórias e despachos, um rol ali de exemplos, né, que nós temos de decisões interlocutórias, são decisões tomadas, então, no curso do procedimento, que resolvam questões incidentais. O rol exemplificativo está no artigo 1015, ok? Para efeito deste contexto aqui, tá? Lembrando que não é aula sobre agravo. Na aula de agravo, nós temos que falar outras situações, outros exemplos trazidos pelo STJ. O STJ tem mitigado muito ali. O que eu estou querendo dizer é que no 1015 você encontra exemplos de ações, de decisões interlocutórias, decisões tomadas no curso do procedimento. Até brinco, olha, são aquelas decisões tomadas entre a propositura da ação e até a sentença. Esse interregno aí, nós temos várias decisões que são tomadas visando a solucionar questões incidentais, como admissão ou não de terceiros, admissão ou não de provas, concessão ou não de tutela de urgência, né, tutela cautelar, tutela antecipada, tutela de evidência, né, então são as tutelas provisórias. Então, essas são as chamadas decisões interlocutórias. Então, nós temos essas 3 categorias de atos processuais praticados pelos magistrados: despachos, decisões interlocutórias e sentença. Então, o nosso objeto hoje é o estudo da sentença, ok? Então é disso que nós estamos falando. E vocês também verão, quando do estudo dos recursos, né, é imprescindível, nós temos outras categorias de decisões. Nós temos também as decisões monocráticas, que são tomadas pelo relator, solitariamente. A gente está vendo muito aí o Supremo Tribunal Federal decidindo solitariamente, né, sobre se o presidente da República pode não nomear o delegado geral da Polícia Federal. O ministro decidiu solitariamente. Abertura de inquérito, outro ministro decidiu solitariamente. Então, essas decisões solitárias, proferidas pelos tribunais, a gente chama de decisão monocrática. Por quê? A lógica dos tribunais é uma lógica diferente, uma lógica da colegialidade. Lá nos tribunais fala esse princípio da colegialidade, ou seja, os julgamentos são proferidos por 2 ou mais juízes. Eu estou falando juiz como gênero, né? Que aqui no Brasil tem essa bagunça, né? Chama de ministro, desembargador. É uma bobagem isso, né? Deveria ser tudo chamado de magistrado ou tudo ser chamado de juiz ou juíza, né? Mas enfim, é até curioso, né? Que ministro significa minos, né? E magistrado vem de magis, né, de ser mais. Então, é incompreensível essa necessidade que alguns juízes têm de serem chamados de ministros. Bom,
é um, é um mistério isso. Pois bem, então, nós temos também, nessa linha de ideias, nós temos os acórdãos. Os acórdãos são a soma de votos, né, do julgamento colegiado. Então, se você tem lá, no julgamento de uma apelação, você tem o relator, o revisor e o vogal, né, os três juízes. Né, eles poderiam chamar perfeitamente primeiro juiz, segundo, terceiro, mas eles preferiram chamar, dar nomes, né, de relator, que é o primeiro juiz, o que faz o relatório, e o primeiro a votar. Temos o revisor e temos o vogal. Né? Então, a soma dos votos desses três desembargadores, nós temos, então, a formação de um acórdão. Então, o acórdão nada mais é do que uma decisão julgando ou não o mérito, dando ou não provimento ao recurso, que é composta por uma colegialidade, não é? E nós temos também a possibilidade de decisões apenas do relator. Então, nós temos várias hipóteses de decisões monocráticas do relator, então essas decisões solitárias, né, do relator, ou seja, fugindo do princípio da colegialidade, a gente chama de decisão monocrática. Mas isso nós vamos estudar em recursos. É importante você estudar essa tipologia das decisões nos tribunais quando do estudo dos recursos. Por quê? Das decisões monocráticas, decisões que o relator decide sozinho, cabe agravo interno, né, como regra. Então, é importante isso naquele contexto, no contexto dos recursos. Como nós estamos falando de processo de conhecimento, de procedimento de primeiro grau de jurisdição, o que nos importa aqui, o nosso foco, então, é o estudo da sentença, tá? Então, a sentença, meus caros, ela tem três elementos: relatório, fundamentação e o dispositivo. O dispositivo, que é a conclusão. Relatório, né, é o breve relato dos principais acontecimentos no curso do processo. Né? Então, ele pode ser sucinto, geralmente o são, que é uma demonstração de que o magistrado se ateve aos principais pontos de debate no que tange ao plano fático, né, o suporte fático. Então ele vai fazer um breve relatório, uma breve descrição daquilo que foi alegado na petição inicial pelo autor e daquilo que foi contraposto pelo réu na contestação. Né? E também, né, algumas considerações de cunho fático que tenham sido desenvolvidas na fase probatória. Pois bem, então esse é o relatório. Lembrando a vocês que no juizado especial, o relatório ele é dispensável. Se não for juizado, ele é obrigatório. Então, somente no juizado o relatório é dispensável. Então, caso o magistrado não faça relatório no juizado, não adianta você alegar nulidade. Agora, não é juizado. Não sendo juizado, o relatório ele é obrigatório, sob pena de nulidade da sentença. Ok? Então, atente-se para esse detalhe. Então, o primeiro elemento é o suporte fático, que é o relatório. Lembrando que também a sentença, assim como a petição inicial, a sentença ela tem uma premissa maior, fatos, premissa menor, fundamentos e uma conclusão. A conclusão é o dispositivo. Né, é o que a gente estava comentando aqui agora. Ante o exposto, julgo procedente a ação, ou julgo improcedente a ação, ou parcialmente procedente. Então, olhem só, meus caros. Fundamentação agora. Falamos do relatório, então vamos falar agora sobre a fundamentação. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: a fundamentação, obviamente, o magistrado ele faz a interconexão entre o suporte fático com a previsão no ordenamento jurídico. Se nós estivermos diante de um sistema de regras, né, igual acontece muito em direito empresarial, em direito civil, em direito penal, o juiz ali ele vai fazer a chamada subsunção, né, a adequação do fato às normas, um sistema de dedução lógica e de enquadramento daqueles fatos no ordenamento jurídico. Ok, mas nós temos também os chamados hard cases, né, os casos difíceis, em que, por vezes, e não raro, o magistrado ele precisa trabalhar com princípios, com sopesamento, com balanceamento, né, ponderação de valores, princípio da proporcionalidade. Então, o raciocínio do magistrado, na tomada de uma decisão, esse raciocínio ele é desenvolvido na fundamentação. E aí eu chamo a atenção de você para o artigo 489.
o artigo 489 é muito interessante. Ele foi uma inovação, na minha perspectiva, na minha visão, uma inovação fundamental no que tange ao trabalho do próprio magistrado e também o controle da transparência, o controle da lisura, né, e da eficiência da atividade jurisdicional. Por que eu estou dizendo isso? Porque o artigo 489 ele nos trouxe ali o que vem a ser uma sentença fundamentada, né? Então, e ele trouxe ali uma série de questões, de preocupações que o magistrado precisa ter com relação a conceitos indeterminados, conceitos abertos, né, com relação a decisões padrão, com relação aos argumentos das partes, né, houve ali, na minha perspectiva, uma valorização do contraditório. A ideia que eu trabalho de contraditório, que eu desenvolvo aqui na minha obra, baseado até em precedente do Supremo, é que o contraditório, ele afirma o direito, uma garantia que as partes têm de argumentar, é uma primeira dimensão, mas também afirma que as partes têm o direito de ter os seus argumentos considerados na decisão. E o 489 veio nesta linha de raciocínio, né? Então vamos falar sobre estas questões relevantes, na minha perspectiva, acerca do 489. Primeiro ponto, né? Quando o magistrado ele vai trabalhar um dispositivo, né, um dispositivo de lei, um dispositivo da Constituição, ele tem que se preocupar com a relação que esse dispositivo tem com a questão a ser decidida, com a causa em si. Há uma grande preocupação com a causa, o caso concreto, né? E o magistrado ele tá vedado de fazer a indicação, reprodução, paráfrase, né? Eles falam lá sobre isso, indicação, reprodução, paráfrase, e se não houver uma correlação, né, entre a causa e a questão a ser decidida, ou a questão a ser decidida, e o que isso tem a ver, né, o ato normativo com a causa em si. Então é até para proibir os magistrados de jogarem lá os dispositivos, né, jogar lá o artigo e falar, com base nesse artigo aí eu estou jogando procedente, com base nesse artigo eu estou julgando parcialmente procedente. Não, ele tem que ter um trabalho argumentativo de correlacionar, né? Então, isso é muito importante. Daí, porque isso fala da preocupação com o caso concreto. Então, essa é uma realidade presente, né? Lembrando que o Código de Processo Civil fez agora 4 anos, dia 18 de março, né, de 2020. Ele é de 2015, o Código, mas ele entrou em vigor, tem uma vacância de 1 ano, entrou em vigor em 18 de março de 2016. Então, temos aí 4 anos de vigência, né? Pois bem, uma outra questão que eu acho muito interessante, que deve ser introjetado ali na decisão, na fundamentação, é que se o magistrado deve se valer de conceitos vagos, conceitos indeterminados, né, os conceitos abertos, né, igual boa-fé, dignidade humana, interesse público, né, princípio da igualdade, ele tem que explicar o que ele entende por aquele conceito aberto. Ele tem que motivar, né, a sua incidência no caso. Então, é muito interessante essa tipo de percepção. Sob pena da decisão dele ser considerada não fundamentada. Então, olha aí, o artigo 489, ele nos traz justamente o conteúdo jurídico do que vem a ser uma decisão fundamentada. Isso é revolucionário, né? E se ele não fizer esse trabalho na sua decisão, você poderá arguir nulidade, né, daquela decisão. E um outro ponto também que eu acho interessante é que o 489 também fala o seguinte: olha, o magistrado está proibido de se valer de decisões padrão, decisões padronizadas, que são aquelas que servem para justificar, ou que se prestariam para justificar qualquer outra decisão, né? Então, é como diz aquela decisão super trunfo, né? Que cabe em qualquer situação, né? Então, é um trabalho muito difícil isso, né? Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte, vamos resumir. O juiz ele tem que se atentar com o caso concreto, né? Então, ele não pode, né, ignorar as peculiaridades. Essa é a ideia, tá? Pois bem, como dizer, ele dá uma disfarçada, né? Pelo menos fazer uma correlação lógica ali, ou pelo menos instruir os seus assessores, instruir quem quer que seja, né? Caso não seja ele que esteja proferindo a sentença, só ele está só assinando, né? Então ele teria que tomar esse cuidado. Pois bem,
Uma outra preocupação que eu acho muito interessante é a questão dos argumentos principais, né? Então, como nós falamos, que o contraditório ele assegura às partes o direito de argumentar e assegura também o direito de ter seus argumentos introjetados na decisão, então a decisão ela vai ser considerada não fundamentada se o juiz não enfrentar todos os argumentos que forem deduzidos no processo. Né? Mas quais argumentos? Aqueles que são capazes, né, de, 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 de influenciar na tomada de decisões, né? Aquilo que é capaz de fato, de ser o pano de fundo da decisão, né? O pano de fundo do debate. Então, aquelas questões essenciais, questões fundamentais do debate, elas têm que ser introjetadas dentro da decisão, elas têm que ser consideradas dentro da decisão. Então, eu vislumbro aqui uma valorização do contraditório. Então, nós não temos só, quando a gente fala em contraditório, não é só o artigo 7º do CPC, o 9º e o 10º, né, que também afirma a ideia de proibição de decisões de surpresa, a ideia de proibição do juiz de tomar decisões de inopino, né, de decisões abruptas. Não é só isso. Então, uma decisão só será fundamentada, então, se ela, de fato, ela considera todos os argumentos fundamentais, né, eles usam uma expressão muito interessante, né? Que em tese tem o condão de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, né? Então, enfim, é o que está lá no 489, depois você dê uma olhada. E para a gente terminar esse ponto, né? Houve uma grande valorização aqui no Código de Processo Civil de 2015 acerca do sistema de precedentes. Né? Nós vamos destacar ali várias aulas sobre precedentes, voltaremos a esse assunto, vocês não se preocupem. A ideia de precedentes, a ideia de preocupação com a uniformização do entendimento dos tribunais, conferir segurança jurídica, previsibilidade, afirma que as decisões dos tribunais elas devem ser estáveis, devem ser íntegras e coerentes. Né? Depois vocês deem uma olhada no artigo 926 do Código de Processo Civil, que fala justamente essas ideias, né? Então, a ideia de estabilidade, a proibição de mudança de entendimento abrupta, né? E a ideia de integridade, é aquela frase do working, né? Do romance em cadeia, né? A ideia de que nós temos que respeitar a história da formação do precedente. E por que ele usa essa metáfora do romance em cadeia? Então, se você está vendo um seriado, né, no Netflix, na Amazon, ou você está vendo uma novela, né, você espera que, se eu estou vendo o episódio número 6, eu espero que isso tenha coerência, tenha uma correlação com o que foi falado no 5, no episódio 5, no episódio 4, 3, 2, 1. É a ideia de roteiro, né? De seguir o roteiro. Então, é o que o Dworkin chama de integridade. Então, se espera-se disso também nas decisões judiciais, a ideia de integridade, de respeitar a história, né, da formação daquele precedente. Então, a ratio decidendi, né, a razão de decidir, os fundamentos essenciais. Né? Então, a ideia de precedentes é bastante interessante nesse ponto. E uma outra ideia, né, que é voltada nos decisores, nos órgãos decisórios, é de que a ideia de coerência, né? Então, de respeitar o princípio da igualdade. Então, se nós tivermos casos semelhantes, similares, nós temos que aplicar aquele precedente. E é claro que nós temos sistemas, e nós vamos ver isso, sistema de fuga do precedente, ou de não incidência do precedente. Vamos falar do distinguishing, overruling, overriding, né, o antecipatório, overruling. Vamos falar desses diversos institutos envolvendo a incidência e não incidência dos precedentes no sistema. Vamos falar a diferença entre súmula, entre jurisprudência, né, e precedente, tá bom? Nos aguardem aí, que logo falaremos sobre isso. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é o seguinte, porque nós temos um sistema agora de precedentes vinculantes e precedentes persuasórios, ou persuasivos. Então, o sistema de precedentes vinculantes, né, nós temos lá as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação de controle concentrado de constitucionalidade, né, ação direta de constitucionalidade, abolição de descumprimento do preceito fundamental, ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, a ADI por omissão, né? Então, aquele sistema de controle concentrado de constitucionalidade, o que o Supremo decidir ali tem eficácia vinculante, e erga omnes. Então, vincula todo o judiciário. Então, obviamente,
uma decisão do Supremo Tribunal Federal considerando uma norma inconstitucional, isso tem que ser avaliado pelo magistrado se tiver correlação com aquela causa, né? Então, o novo CPC, ele aperfeiçoou esse sistema. O que nós tínhamos só no sistema de controle concentrado, isso agora ele foi trazido para... Houve uma ampliação do leque, né, de decisões que são vinculantes, de precedentes que devem ser respeitados pelos tribunais e pelos juízes. Então, nós vamos falar sobre isso, especificamente o artigo 927, né? Lá prevê, além dessa de controle concentrado, que já existia desde a Constituição de 88, nós temos também as súmulas vinculantes, né, que já desde 2004, né, com a emenda constitucional 45, elas já são obrigatórias. Nós temos também as súmulas, né, mesmo que não sejam vinculantes, mas são as súmulas do STF que versarem sobre matéria constitucional, elas também são obrigatórias. As súmulas do STJ que versam sobre interpretação de lei federal, todas praticamente, também são obrigatórias. As decisões do STJ e do STF em recursos repetitivos, então também são obrigatórias, né, devem ser seguidos por todo o judiciário. Nós temos os incidentes, né, o IRDR, IAC, incidente de resolução de demandas repetitivas, que é o IRDR, o incidente de assunção de competência, que é o IAC também, gera decisões vinculantes, precedente vinculante. Então nós vamos estudar isso. Por que eu estou comentando isso, né? Desses exemplos de decisões de precedentes vinculantes. Porque isso foi um dos pilares de sustentação do Código de Processo Civil de 2015 e isso influi nas sentenças. O meu contexto aqui é falar sobre sentença. Então, meus caros, o que eu quero realçar aqui com vocês, convidá-los depois para assistir a aula sobre precedentes, que eu vou falar de forma mais detalhada, de forma mais detida, né, sobre isso. Essa foi só uma apresentação. Eu quero dizer o seguinte: se as partes suscitarem uma incidência de um precedente vinculante e o magistrado ignorar a sentença, a decisão dele é considerada não fundamentada, uma decisão nula, né? Então, nós vamos especificar isso, porque lá fala, ó, se não identificar os seus fundamentos determinantes, não demonstrar que sobre o caso de julgamentos não se ajusta àqueles fundamentos, a decisão dele é nula, né? Se deixar de seguir enunciado ou súmula, jurisprudência ou precedente vinculante, que foi invocado por uma parte, ele deixa de seguir, a decisão dele é nula. Então, é muito interessante esse sistema. É um sistema rico, é um sistema que está em aberto, né, e que, de fato, ele afeta sobremaneira o andamento das causas, né? Então, a questão da fundamentação das decisões é ponto crucial, né, num sistema democrático, na própria abertura do sistema judiciário, né, e mais do que uma garantia de participação das partes, né, em simétrica paridade, né, que é o que a gente espera, né, então o contraditório ele é entrelaçado, ele tem que ser entrelaçado com a fundamentação das decisões de forma que a gente possa averiguar a legitimidade das decisões provenientes do Poder Judiciário. E, de fato, podemos falar que há uma legitimidade democrática, não é? Então, e para a gente finalizar essa primeira parte, sobre sentença, que é uma parte mais introdutória, mais de contexto, tá? Estou contextualizando, a parte final da sentença é o dispositivo, que nada mais é que a conclusão do magistrado. A conclusão acerca daqueles fatos, com base naquela fundamentação, o magistrado ele vai chegar então numa conclusão, né? E ele usa aquele linguajar: ante o exposto, julgo procedente a ação, parcialmente procedente ou improcedente, não é? Então ele analisa o pedido, na fase, no dispositivo, né? Eu vou especificar também um pouco mais, né? Hoje é só uma aula mais introdutória. E ali, na sentença, o juiz ele fixa também os honorários advocatícios aos perdedores, né, ao perdedor, e juros, né, correção monetária. Então, isso faz parte até dos chamados pedidos implícitos, né? Não precisa nem que a parte tenha formulado
este pedido, mas é dever do magistrado também de introjetar ali. E nós vamos falar também dos efeitos da sentença. É bem interessante os efeitos da sentença. Vai ficar para a próxima aula, tá bom? Então, por hoje, nessa aula introdutória, então, eu gostaria de realçar, então, esses pontos. O que é uma sentença, a importância, o contexto da sentença no procedimento, né, foi disso que eu falei, a tipologia das decisões, então, a sentença é apenas uma delas, né, uma das que prevê o sistema, mas ela é crucial aqui no primeiro grau de jurisdição, e os elementos da sentença, né? Relatório, fundamentação e o dispositivo, tá bom? E nas próximas aulas, então, nós vamos aprofundar esses temas que eu comentei aqui com vocês, ok? Até a próxima, então. Muito obrigado e até lá.